Primeiramente, boa noite. O meu nome é Thiago Silva Leira e eu sou da turma da quarta-feira do IEL e hoje eu estou aqui para falar sobre os princípios da contabilidade. Os princípios da contabilidade nada mais seriam do que o conjunto de cuidados que o contador deverá obedecer no registro das informações contábeis, de modo geral, no exercício da sua profissão. Esses princípios são 7, nas quais nós vamos abordar nos próximos slides. O primeiro é o princípio da entidade. O princípio da entidade ele vai se fundamentar no preceito de que o patrimônio, enquanto um objeto da contabilidade, ele deverá ser separado entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal. Ou seja, os bens da empresa não são os bens das pessoas que estão gerindo essa empresa. Então tem que haver essa diferenciação. Muitas pequenas empresas sofrem desse mal de confundir esses conceitos. O princípio da continuidade. Esse é o princípio mais simples de entender-se. Quando abrimos uma empresa, geralmente, a ideia é que ela vai continuar existindo por tempo indeterminado. Ela não tem um prazo de validade. Então, se pressupõe que a empresa terá continuidade por um longo período. O princípio da prudência. Esse princípio ele refere-se ao momento de mensurarmos um ativo ou um passivo na empresa. É também denominado como princípio de conservadorismo. O que isso significa? Para mensurarmos um ativo, será adotado o menor valor, enquanto que para mensurarmos um passivo, adotaremos o maior valor entre dois ou mais existentes, por exemplo. Essas hipóteses referem-se às alternativas que sejam do mesmo modo válidas para poder quantificar um ativo ou um passivo ou mesmo patrimônio líquido. O princípio da competência. Basicamente, há dois regimes para registrar determinada conta. O regime de caixa, no qual você registrará determinado fato contábil apenas quando você liquidar um passivo ou receber um ativo. E o regime de competência, no qual você registra o passivo ou o ativo desde que o fato gerador é obtido. Princípio da oportunidade. Esse princípio nada mais é do que registrar fatos contábeis de maneira tempestiva e íntegra, ou seja, de maneira completa e no momento em que o fato foi gerado, ou seja, o mais próximo possível disso, pois dependendo do porte da empresa é inviável realizar um reconhecimento de maneira imediata. O princípio da atualização monetária. Esse princípio ele refere-se que toda alteração no poder aquisitivo da moeda nacional deverá ser reconhecida na demonstração. E por último, o princípio do registro pelo valor original. Os componentes do patrimônio, desde ativos até o patrimônio líquido, devem ser registrados pelo valor original da obrigação ou do direito, e no caso de transações com outros países. O registro ele vai ser realizado na moeda do seu respectivo país. Ou seja, se for realizado no Brasil, vai ser o real. Se for realizado nos Estados Unidos, vai ser o dólar. Se for realizado nos países europeus, vai ser o euro, e assim respectivamente. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos um pouco o que eu quis passar com essa apresentação. Espero que o senhor goste. Tenha uma boa noite e até a próxima avaliação. Muito obrigado.